Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Se você é mais antigo aqui no canal, você vai lembrar de um vídeo que eu fiz lá no início aqui do nosso espaço, montando a seleção do mundo do século XXI, que automaticamente também queria dizer que era a seleção dos melhores que eu vi jogar. Passou um tempo, aquele vídeo até é bastante completo, com alguns padrões táticos, variações, ofensiva, defensiva, e eu mudei um pouco de ideia, tanto no sistema tático adotado, quanto também em algumas poucas peças que eu escalei naquele time. Eu também fiz um outro vídeo, um pouco mais recente, com os meus jogadores preferidos. E aí já tem aí algumas mudanças em relação a esse vídeo que eu vou fazer agora, que é um terceiro, tá? Que é sobre os melhores que eu vi jogar, né? Tentando respeitar as características individuais de cada jogador, tentando escolher um sistema tático que extraia o melhor deles e também um time equilibrado em todas as fases do jogo, em suas variações, ofensiva, defensiva, enfim. Então essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito você que já é inscrito. Se você ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Inclusive desses vídeos que eu estou citando aqui, que já foram feitos anteriormente e que podem ser bastante parecidos com esse, mas eu prometo que é diferente, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar escalando esse time. No gol, eu fui de Manuel Neuer, que para mim é a personificação, né, da evolução final do goleiro moderno, né, um goleiro que joga com os pés, que sai bem da área, que funciona como um goleiro líbero, né, um zagueiro de sobra. É o melhor goleiro da história do futebol, na minha opinião, tá? Na lateral direita eu fui de Philipp Lahm. Aqui já tem uma mudança em relação àquele primeiro vídeo que eu citei. O Lahm é considerado um dos melhores laterais da história do futebol, com certeza, né, um dos jogadores mais inteligentes da sua geração, dito pelo próprio Pep Guardiola, quando treinou ele no Bayern. Era um cara versátil, poderia jogar até como lateral esquerdo, como fez no início da carreira, e como volante, como o Guardiola também o escalou. E ele terminou ali fazendo funções de um lateral invertido, apoiando por dentro, virtude que vai ser muito útil também nessa nossa equipe. Na zaga pela direita eu fui de Sérgio Ramos. Eu sei que quando ele foi para a zaga, ele passou a jogar mais pela esquerda, mas ele também foi lateral direito. E nem é um dos meus jogadores preferidos, a gente já cansou de falar aqui, é um jogador até que pelo seu aspecto um tanto quanto violento, exagerado, ele tem um pouco da minha antipatia, mas eu tenho que reconhecer que é, tanto em regularidade quanto em títulos, liderança, o melhor e mais longevo zagueiro da década de 2010, e por isso ele aparece aqui na nossa seleção. Na zaga pela esquerda, Paolo Maldini, outro que foi lateral, né, apesar de ser destro, foi lateral esquerdo. Muitos até dizem que ele foi melhor lateral esquerdo do que zagueiro. Eu o vi pouco jogando como lateral, o vi mais como zagueiro. E foi o meu zagueiro preferido que eu vi jogar, né, um cara que tem muita elegância, muita qualidade técnica jogando, é um cara muito leal também aos seus adversários, um símbolo do Milan, foi o zagueiro preferido que eu vi jogar aí em todos os tempos. E falando em todos os tempos, né, o lateral esquerdo, que para mim também é um dos melhores, se não o melhor da história do futebol, é o Roberto Carlos. Já cansei de rasgar seda aqui pro Roberto, né, como eu sou fã dele, um lateral, né, muito forte fisicamente, que tinha um ótimo poder de ultrapassagem, defendia muito bem, uma pancada no pé esquerdo de longa e média distância muito boa, e também a bola parada também, que era fatal do lateral esquerdo brasileiro. O primeiro volante, mais uma mudança em relação àquele meu primeiro time, é o Casemiro, né, que posicionalmente, entre os volantes defensivos, foi o melhor que eu vi jogar. Um cara que oferece muita proteção aos zagueiros, um verdadeiro pitbull na marcação. Não é muito aquele ocupador de grandes regiões de campo, como era o Makelele, como é o Kanté, por exemplo, mas, para jogar ali na frente da zaga, com certeza o melhor primeiro volante que eu vi jogar é o Casemiro, além de oferecer boa saída de bola e bom arremate também de fora da área. Jogando de segundo volante, eu escalei o Zinedine Zidane, né, o francês. Mas ele era um camisa 10, era um meia que jogava mais ofensivamente. Verdade, mas ele já jogou também com essas funções ali um pouco mais recuadas, ele que é um camisa 8, né, de origem, um meia armador. Apesar de jogar com a 10 como um meia atacante, era um estirpe diferente de 10 da que nós estamos acostumados no Brasil. Eu acho que ele poderia funcionar
nessa função de segundo volante, ele vai ter também uma veia ofensiva importante aqui no nosso time. Quando a gente for explicar taticamente como essa equipe joga, a gente vai explicar um pouco melhor, beleza? Aqui, como eu escalei um 4-2-2-2, nós temos dois meias pontas. Um deles é Lionel Messi, pela direita, ele que era um enganche, né, quando foi formado como jogador, mas lá no Barcelona, como não existia no 4-3-3 a posição do enganche, ele começou a carreira como ponta direita, depois o Guardiola transformou ele num falso 9, começou a escalá-lo também como meio atacante, ele termina a carreira hoje como segundo atacante, mas acho que nessa posição aqui de meia aberto pela direita ele iria funcionar muito bem, porque ele vai ter tanto as funções de ponta quanto as funções de um meia central, vocês vão entender já já. Assim como o Ronaldinho Gaúcho pela esquerda, que vai fazer exatamente as mesmas funções do Messi. Outro foi formado como camisa 10, como meia atacante, vai jogar lá aberto pelo lado esquerdo, como ele jogava no Barcelona, né, que foi o auge da carreira dele como ponta esquerda no trio de ataque. Aqui ele vai jogar numa linha de 4 meio-campistas, mas bem ofensivamente, também vai ter ali as suas funções de trabalhar por dentro. Na dupla de ataque, Ronaldo, o fenômeno, um centroavante de muito arranque, velocidade, força física, arrasto na marcação, drible curto, rapidez de raciocínio, 1 contra 1, tanto contra os zagueiros como contra goleiros também muito forte, para muitos o melhor centroavante da história do futebol. E Cristiano Ronaldo completa aí esse time, é o segundo atacante desse time, uma máquina de fazer gols, o maior artilheiro em números oficiais da história do futebol, uma lenda de Real Madrid, de seleção portuguesa, muito ídolo também do Manchester United, começou a carreira no Sporting, passou por Juventus, agora no final da carreira está no Al Nassr, mais de 900 gols na carreira. Esse é o nosso 11, no 4-2-2-2. Agora vamos entender um pouquinho mais de como essa equipe jogaria na prática. Bom, primeira coisa que a gente tem em mente é que eu montei esse time para atacar, já pensando também na forma de defender. E como eu disse, nós temos aqui a missão de extrair o melhor das características de cada jogador. Eu vou explicar aqui como o time faz desde a saída de bola até o gol e até a forma como se defende. Quando começa atacando por um lado, quando começa atacando pelo outro e também por dentro, beleza? Vamos começar então aqui pelo lado direito. Quando o time ataca pela direita, normalmente o Lan, que é o lateral direito, ele vai ganhar mais liberdade para avançar. Quando isso acontece, o Sérgio Ramos abre, o Maldini centraliza e o Roberto Carlos vai ficar aqui com esse papel aqui de lateral base. O Roberto está acostumado a fazer isso, porque quando jogava numa época em que o 4-2-2-2 ele era o sistema tático mais comum, né, tanto no futebol brasileiro como eu acho que até no futebol mundial, né, quando um lateral subia, o outro tinha que ficar, guardar posição. Então, se o Lan subisse pela direita, ele ficava aqui com esse papel de base. Também é importante a gente ressaltar que a experiência que os dois zagueiros, né, tanto o Ramos quanto o Maldini, tiveram como laterais, vão ajudá-los aqui nesse papel de cobertura. Então, se o Lan subir, o Sérgio Ramos vai abrir, e perceba que à frente dele está o Casemiro, que é o primeiro volante do time. Repetindo, forma de atacar pensada na forma de defender. Então, guardem esse posicionamento do Casemiro entre os dois zagueiros, tá? Mas que também pode se posicionar na frente desses dois zagueiros, com o Zidane ganhando uma liberdade maior para subir. Por quê? Porque se o Lan vai ganhar essa liberdade para poder atacar por fora, o Messi vai atacar por dentro. Então o Lan vai ficar ocupando esse corredor, o Ronaldinho vai ficar um pouco mais aberto lá do lado esquerdo, porque a jogada está pela direita, e aí o Zidane pode subir, fazendo esse sistema variar para um 3-1-4-2, ou não. Ele pode ficar aqui realmente como segundo volante, e aí o Messi fica sendo esse enganche que ele sempre foi, né? Como sempre foi a posição que ele melhor funcionou na carreira, por trás aqui da dupla de ataque. Outra coisa que nós temos que nos atentar, o posicionamento de Ronaldo e Cristiano. Aqui não é um atacante pela direita e um atacante pela esquerda. É um centroavante e um segundo atacante. Porém, o Ronaldo vai sempre se posicionar do lado em que está a bola, dando uma opção de passe em profundidade. E o Cristiano sempre do lado oposto ao do lateral que sobe, porque ele é um atacante que funciona melhor no jogo aéreo. Então, para poder explorar esse cruzamento do Lan quando chega à linha de fundo, o Cristiano se posicionando ou entre zagueiro e lateral adversário, ou nas costas do último defensor, né, quando a bola estiver por aqui, ele vai ter maior liberdade para poder aproveitar esses lances de cabeça. Outra coisa, cada atacante vai atacar aqui o bico da pequena área.
o Ronaldinho ele vai guardar posição até chegar no terço final. Chegou no terço final, ele ganha também liberdade para poder ser mais um atacando a área. Então a gente tem um jogador na linha de fundo, 4 dentro da área no momento ofensivo, e nós temos 2 jogadores aqui, tanto no rebote, né, na entrada da área, quanto também na proteção dessa primeira linha de defesa, né, dos 3 defensores que ficam guardando posição. Então isso aqui é um 3-2-5, né, moderno, né, é um pouco de tempero moderno aqui num sistema tático clássico, como o 4-2-2-2, mostrando que ele ainda poderia funcionar com conceitos do futebol moderno, e você vê que isso aqui é uma convicção tática que eu tenho, que é a melhor forma de atacar, e que vai também aparecer quando nós falarmos do time atacando pelo lado esquerdo, e nós vamos falar já já. Mas primeiro, como esse time se defende quando perde a bola aqui pelo lado direito. Primeira coisa, o Sérgio Ramos vai abrir o seu posicionamento, e o Casemiro vai ocupar essa posição do Ramos quando ele abrir. Então a gente já tem uma primeira linha de defesa montada. A segunda linha vai ser montada com o Lan sendo mantido numa posição mais adiantada, o Messi e o Zidane fazendo esse primeiro cerco aqui na segunda linha, o Ronaldinho voltando também para o seu posicionamento. Aqui a gente tem um 4-4-2 em 2 linhas de 4, num primeiro momento, montado dentro do campo de ataque do adversário. À medida que as linhas vão recuando para o campo de defesa, a gente também vai ter o Sérgio Ramos fazendo a sua diagonal para poder voltar na sua posição e fazer com que o Lan também recue como lateral. Com isso, o Messi vai voltar para essa posição de um winger e todo mundo aqui vai correr para trás normal para que a gente tenha remontado aqui um 4-4-2, beleza? Então essa é a forma como o time ataca e defende quando a jogada está pela direita, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa pela esquerda, porém com algumas modificações. Vamos colocar aqui todo mundo nos seus posicionamentos base, para a gente explicar como é o comportamento do time quando ele ataca pelo lado esquerdo, beleza? Aqui o Ronaldinho aberto, assim como o Messi, e aqui o Ronaldo e o Cristiano vão mudar de lugar, porque o Ronaldo sempre vai jogar do lado onde está a bola, o Cristiano sempre do lado oposto ao lateral que sobe. Então aqui, se é o Roberto Carlos que subiu, a primeira diferença, o Maldini vai abrir, o Casemiro vai afundar entre os 2 zagueiros e o Lan vai apoiar por dentro. Por que essa modificação? Vocês vão entender já já, beleza? Perceba que no primeiro momento o Zidane se mantém pela esquerda, tá? Mas no momento de recomposição ele vai ter que trocar o lado, até porque o Casemiro, no momento que o time for se defender, ele vai trocar de posição. Ele não vai ser o volante que joga pelo lado direito, vai ser o volante que joga pela esquerda, beleza? Aqui a mesma coisa, se a jogada tá pela esquerda, o Ronaldinho, que é o meia ponta por aquele lado, vai centralizar como um meia atacante, cedendo o corredor para o lateral. E o meia ponta do outro lado é quem vai ficar na amplitude, beleza? Então é a mesma formação, o mesmo desenho, é o 3-4-1-2, o 3-5-2 nessa fase de construção, e na fase ofensiva a gente vai continuar tendo os 2 atacantes nos bicos da pequena área, o meia ponta do lado oposto atacando o bico da grande área, o meia atacante atacando ali por dentro na marca do pênalti, o lateral do lado da jogada sendo a opção de linha de fundo, aqui os 2 volantes no rebote, no cerco à área e também na proteção da última linha, que aqui tem o Casemiro centralizado. Perdeu a bola, como esse time vai recompor? Maldini abre, Casemiro vai jogar agora pela esquerda, Sérgio Ramos também assumindo essa posição, e aqui uma diagonal curta do Lan, ele que funciona bem como esse meio campista também, né, com um lateral invertido, vai fazer essa diagonal de cobertura de volta para a primeira linha. Se ele saiu da direita, desse posicionamento centralizado da direita para a lateral, o Zidane vai ter que dar um passo para o lado. Por quê? Porque o meia que atacou também joga pela esquerda. E perceba que agora o Zidane está pela direita, o Casemiro pela esquerda. Um movimento contrário. O primeiro volante, que é o que mais defende, sempre está do lado que o time é atacado. Lateral volta num primeiro momento na segunda linha, meia ponta também fazendo aqui a sua cobertura na segunda linha. 4-4-2 dentro do campo de ataque formado dessa maneira, e à medida que o time vai recuando, diagonal do zagueiro que fez a cobertura do lateral que estava na segunda linha voltando, assim como o restante da linha defensiva. Segundo volante ao lado do primeiro,
meia ponta que estava por dentro, fazendo a diagonal de volta para um posicionamento aberto. Messi, voltando aqui também para a segunda linha, né, o meia ponta do lado oposto ao que o time estava jogando, e a dupla de ataque se mantendo firme. Quais seriam pontos fracos aqui? Primeiro, os espaços entre a primeira e a segunda linha, né? O time teria que estar bem compacto. A recomposição tanto de Messi quanto de Ronaldinho nunca foram jogadores de marcar, de acompanhar a lateral, por isso que num primeiro momento, na perda da posse, a marcação é feita dentro do campo de ataque, com uma pressão mais encaixada, e aí no momento de recomposição, é um momento só de ocupar espaço. Esses dois jogadores que já atuam mais abertos no sistema base vão ter que ocupar ali aquele espaço numa segunda linha e já ficarem atentos também ao contra-ataque, beleza? Se o time recupera a bola aqui, já aciona tanto o Messi quanto o Ronaldinho, assim como os dois jogadores mais à frente, né, o Cristiano e o Ronaldo Fenômeno, que são dois jogadores ali também de muita velocidade, muito arranque, sempre se destacaram por essa veia na carreira. Então eu tentei encaixar um time viável, tentei extrair as melhores características de cada posição, né, de cada jogador, tecnicamente, individualmente falando, e montar um time organizado em todas as fases de jogo. Mas ainda não acabou, porque ainda tem, né, como o time joga por dentro. E aí, como é que o time faz essa saída de bola quando joga por dentro? Os dois zagueiros abrem, o Casemiro vai centralizar, o Zidane também vai centralizar, com o Cristiano e com o Ronaldo. Os dois meia-pontas vão permanecer bem abertos e os dois laterais vão fazer esse movimento para dentro. Então a gente vai ter um losango de meio de campo, nesse desenho de losango, à medida que o time for avançando, a gente vai ver isso aqui. Os dois pontas abertos, né, o Ronaldinho e o Messi, segurando os laterais do adversário, o Zidane ficando aqui na entrelinha do adversário, aqui os dois laterais sendo esses vértices, né, do losango, e os dois zagueiros aqui bem abertos, mas um pouquinho mais recuados em relação ao Casemiro. Perceba que aqui também o Neuer ele pode sair da área, né, se transformar num zagueiro de sobra, num outro jogador de linha também. Por que quando o time ataca por dentro, né, a jogada é essa? Primeiro, para dar mais liberdade para o Zidane, né, para ele poder encostar mais no ataque. Segundo, se os pontas estão bem abertos e segurando os laterais, eles vão afastar o posicionamento da zaga. Então, Ronaldo e Cristiano, eles vão se posicionar entre o lateral aberto e o zagueiro. Vão ser dois jogadores prendendo 4. Se o ponta tiver uma boa situação de mano a mano aqui com o lateral, ele pode buscar a jogada individual ou pode buscar a jogada aqui por dentro também, se juntando ao Zidane, permitindo essa ultrapassagem aqui do lateral, não tem problema nenhum. Senão ele vai tentar uma conexão com o meio, perceba que o time também tem muitas triangulações, aqui tanto o Messi, Lan, Zidane, quanto o Ronaldinho, Roberto Carlos e Zidane. Se um zagueiro acompanhar, sair aqui da referência desses dois jogadores, ele vai abrir espaço para o passe entrar justamente aqui no jogador que ficou livre. Se o zagueiro da sobra vir nesse jogador que ficou livre, ele deixa o outro atacante livre. Então a gente tem aqui um mecanismo ofensivo também bastante forte. Esse aqui um pouco mais posicional do que os anteriores, né, que são mais funcionais. Esse aqui, meio que cada um respeitando mais as suas posições. E aí, na medida que o time perder a bola e for recuando, a gente tem duas diagonais curtas dos laterais, simples de se fazer, nenhum dos dois precisou ir até a linha de fundo, porque o time está atacando por dentro, e aqui o Zidane vai recuar como segundo volante ao lado do primeiro, que no caso é o Casemiro. Os dois meias pontas também fazendo a sua função, recuando na segunda linha aqui de 4, e os dois atacantes ficando posicionados mais à frente. Assim jogaria a seleção do mundo dos melhores que eu vi jogar. E é isso, galera. Assim jogaria essa seleção do mundo que eu montei, né, com os melhores jogadores que eu vi jogar. Eu repito, não são os meus 11 favoritos, mas são os 11 que eu reconheço que tenham sido cada um em sua posição, dentro de um coletivo forte, que eu acho que seja viável, talvez ali com alguma questão em relação à escalação do Zidane como segundo volante, como eu sei que vai ter alguém aqui questionando, mas eu tentei colocar todos aqui dentro de um coletivo ajustado que funcione dentro de campo. O que você achou? Qual seria o seu 11 ideal, dos melhores que você viu jogar, ou dos seus 11 preferidos? Escale, participe, deixe aqui a sua opinião nos comentários, tanto quanto em relação ao meu time, quanto também
né, montando o seu. É sempre bom, né? Essa troca de ideias, esse tipo de pauta mais conversa de bar, né? Que a gente sempre escala quais são os 11 melhores aí que você viu jogar, como é que jogaria, né? Isso aí, com uma cerveja na mão, é sucesso. Então, gostaria de trocar essa ideia com você. Deixa aí seu comentário, a sua participação nessa pauta que não é tão séria assim, mas é bom pra gente se divertir e também trocar essa ideia sobre preferências, né, de futebol. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!